Olha, já estamos aqui com o doutor Merceno Neto, que também é professor, todos nós sabemos. E claro, ontem comemorou-se a independência do Brasil, mas aí a gente tem algumas perguntas para fazer para o caro professor. Professor, a gente observou, nós tivemos aí 2 anos de uma pandemia, mas não se falou muito em comemoração do dia 7 de setembro, a independência do Brasil, desfile das escolas, não se falou muito. Eu não sei qual é o foco da população, mas por que a independência do Brasil ficou esquecido esse ano depois de uma pandemia? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. De fato, a gente observou que poderia ter sido um ato cívico bem maior. Eu debito uma parte desse esquecimento, dessa pequenez do evento, à própria escola. O civismo não é mais trabalhado na escola como antigamente. Eu, na sala de aula ali no ensino médio, eu provoco os alunos, quando estou dando aula de sociologia, filosofia e história, e percebo que eles não conhecem os hinos. No máximo o hino nacional, porque toca em estádios e tudo mais. E o patriotismo não é só isso. O patriotismo é você amar o chão em que você nasceu, não é? Como no passado, a maior condenação a um português era o desterro, era ser expulso da terra. Era não ter direito de voltar à sua terra natal, nem o seu próprio corpo, não ser enterrado na terra onde você nasceu. Então era a maior condenação ao crime maior, em vez de pena de morte, era desterrar o indivíduo. Então, a primeira coisa que tem que se valorizar é isso, é a terra. Se você nasceu aqui, é aqui onde você tem que trabalhar, aqui onde você tem que produzir, aqui onde você tem que amar. Independente de lados, independente de bandeiras, políticas. Então se polarizou muito a discussão hoje no Brasil, está polarizada entre direita e esquerda, e se esquece que ano que vem a vida continua, daqui 4 anos a vida continua, e o que a gente tem de maior é a nossa pátria. Uma pátria que o grito da independência no dia 7 de setembro de 1822 deu a nós a possibilidade de se desvincular de Portugal enquanto metrópole e produzir, abrir os portos para nações amigas. Toda essa movimentação que os jovens veem hoje, o produto indo, o produto vindo, importação, exportação, comprar, vender, que querendo ou não, dentro do sistema econômico vigente, é o que faz a vida acontecer, é o trabalho, é a ida para a escola, é a ida para a igreja. Qualquer movimentação nossa está dentro desse paradigma do econômico, do capitalismo. Então, essas coisas que hoje são comuns, foram conquistadas a preço de sangue. Quantos brasileiros natos, antes da independência, morreram, foram torturados, e aqui a gente cita tantos heróis nacionais, que deram o grito primeiro de independência antes de Dom Pedro, mas foi Dom Pedro que oficializou a separação do Brasil, do verdadeiro Brasil que hoje nós vivemos, com Portugal. Nós estamos aí nesse momento de eleição. É claro que o nosso assunto aqui não é política, mas a pergunta que eu faço para o senhor como professor, o Brasil, ele tem o que comemorar? A independência? Ah, com certeza. Olha, só o fato de você viver num país onde as minorias têm voz, O negro tem voz no Brasil, a igreja tem voz no Brasil, as pessoas que não têm um credo religioso têm voz no Brasil, a comunidade LGBT tem voz no Brasil, a mulher tem voz no Brasil. Em países afora aí, essas minorias, além de não ter voz, elas são reprimidas. Então, nós temos muito que comemorar. A nossa democracia é uma democracia que ainda está engatinhando. Para a história, nossa democracia ainda é um bebê que está aprendendo a falar. Toda essa movimentação, todo esse burbúrio, todo esse aquecimento das redes sociais em torno da própria eleição, no próximo mês de outubro, já é uma demonstração de que a nossa democracia está crescendo. Então foram precisos 200 anos, que se comemora agora o bicentenário, 2 séculos do grito de independência de Dom Pedro, para que nós, os cidadãos brasileiros, começássemos a dar o nosso próprio grito particular. Nós nos tornamos independentes das mídias tradicionais e fomos para as mídias alternativas. Nós nos tornamos independentes de países que nos julgavam, nos subjugavam através do FMI e tantas outras órgãos de repressão econômica. Nós nos tornamos independentes de velhas tradições, tanto na política, velhos coronéis que hoje em dia não tem mais voz, não tem mais aquela perpetuação no poder. Então,
O Brasil tem sim o que comemorar. Agora, se você comparar a democracia brasileira com a democracia americana, com a democracia inglesa, com a democracia francesa, nós estamos distantes. Mas nós partimos de algum ponto. E o nosso ponto de partida foi o 7 de setembro de 1822. Não vamos discutir como foi, não vamos discutir de que forma foi. O que a gente sabe é que a partir desse dia, às margens do Rio Ipiranga, lá no estado de São Paulo, nasceu um estado independente chamado República Federativa do Brasil. Educação moral e cívica, acho que o senhor lembra dessa disciplina, não lembra? Existe a possibilidade de voltar à educação moral e cívica dentro das escolas, onde a gente entra, canta o hino nacional, coloca a mão no peito, se emociona? Ainda existe? O senhor sonha com isso ainda? Não só sonho, como o novo ensino médio, que já está sendo implantado, esse ano foi o ano de implantação do novo ensino médio, um projeto que já vem sendo discutido há mais de 10 anos, a gente percebe que tem as disciplinas que chama de disciplinas eletivas. Então, se os docentes, os professores, de forma particular, independente, colocarem dentro dessas eletivas o patriotismo e o civismo, ela volta com a nova roupagem, volta com a realidade de hoje, não com imposição, mas vai se conquistando os jovens a participar de uma disciplina eletiva onde se discute o civismo, onde se canta os hinos, né, os símbolos nacionais. O Maranhão carece de maranhenses que cantem o seu hino, que é um hino que canta as glórias através das guerras e dos combates maranhenses. O Brasil carece de uma população que cante o seu hino de independência, que saiba o que significa aquele grito de independência, né? Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Seja um patriotismo visceral, seja um patriotismo da alma, como é o patriotismo americano. E por que eu cito tanto o patriotismo americano? Porque depois que eles travaram uma guerra contra a Inglaterra, na guerra de independência, ainda foram travar uma guerra civil entre eles, entre os povos, entre as 13 colônias, e depois que eles chegaram ao entendimento, as 13 colônias passaram a se chamar Estados Unidos da América. Por quê? Porque eles chegaram ao entendimento que deveriam viver em paz e democracia. Então todo americano carrega o patriotismo dentro de si, porque tem um ancestral que lutou nessas duas guerras. No Brasil foi diferente. Nós não lutamos em guerras de independência, mas nós vivemos o peso da independência, nós vivemos o peso da proclamação da República, nós vivemos o peso da libertação dos escravos através da Lei Áurea, e tudo isso aí faz parte de quem somos, faz parte da nossa história. Então eu, quanto professor de história, vejo com muita boa fé tudo que está acontecendo hoje. A gente pode achar que está bagunçado, que a política está bagunçada, que está havendo briga, havendo discussão, mas a gente só vai encontrar um ponto de equilíbrio dentro dessa situação que está se vivendo aqui. Então, se discute política, sim, se discute religião, sim, e se discute futebol, sim. No passado disseram que não se discute política, não se discute religião, e não se discute futebol. E só apenas 600 pessoas discutiam isso por nós, que era o Congresso Nacional. 543 deputados e 77 senadores. Hoje quem tem que discutir o civismo, quem tem que discutir o patriotismo e quem tem que dar o seu grito de independência particular é você e eu, somos nós, o povo. Eu queria fazer uma penúltima pergunta para o senhor, antes das nossas considerações. Baseado nessas respostas suas, por que nós, brasileiros, não cultivamos as nossas memórias? Faz parte, né? A vida do ser humano, ela é muito curta. Então, por ser curta, o ser humano prefere olhar para frente, né? O ser humano, segundo a doutrina filosófica da maioria dos filósofos, é um ser de projeto, é um ser de vir a ser. Então, para a gente se reconstruir e se aprimorar, a gente tem que olhar para trás e dizer, olha, aquilo ali não foi bom, eu não quero ser daquela forma, eu quero ser melhor do que o meu avô, eu quero ser melhor do que o meu pai, eu quero ser melhor do que os meus ancestrais. Infelizmente, a gente só olha para frente, né? E é impossível avançar sem olhar para trás e ver os nossos erros e se projetar numa nova perspectiva. E esse é o trabalho da disciplina de história. Olhar o passado, entender o presente e se projetar para o futuro. Agora, para encerrar, eu não poderia deixar de falar sobre política, eleições 2022. Já com suas considerações, como é que o senhor está vendo essa polarização entre um
candidato e outro candidato, sem citar nomes. Isso é bom para a democracia? Polarização nem sempre é bom, né? A gente tem que viver o pluralismo político. Mas, infelizmente, se dividiu, né? O país está dividido em duas bandeiras, né? Uma de uma cor e outra de outra cor. Eu, particularmente, já queria que amanhã fosse dia 2, para decidir logo e a gente tocar o Brasil, fazer o Brasil andar, tá? Seja com a política daquele, seja com a política daquele outro. Mas o Brasil que eu vivo hoje é um Brasil que eu acredito que está dando certo. Não porque os políticos estão conduzindo bem, mas porque o povo está amadurecendo, tá? Então você está melhorando na sua produção de trabalho, aquele rapaz que nos filma também, tá? Esse que nos assiste também, cada um está amadurecendo no seu dia a dia. E isso faz um país grande, gigante, porque tem homens e mulheres gigantes, tá? Os políticos, eles interferem muito, mas eles passam, tá? Então, se você é extremo de um lado, extremo de um outro, caia na razão. Nós não vamos brigar por causa de A ou de B. Quando tudo passar, eles sentam na mesma mesa. Então nós também temos que sentar na mesma mesa, como irmãos, como assim disse Martin Luther King. Eu tenho o sonho de um dia homens e mulheres, negros e negras, brancos e brancas, sentarem na mesma mesa como irmãos.